o mundo nas costas e se doando mais do que você recebe, se sente totalmente cansada e vazia, essa live é para você. Como parar de me doar até ficar vazia e começar a me priorizar. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A última live que eu fiz, que foi pra gente voltar pra gente mesma, eu falei muito sobre a gente reconectar com a nossa essência, é Alice, a gente se reconectar com a nossa essência, a gente se autorresponsabilizar pelo nosso processo, que ninguém vai fazer esse processo de voltar pra gente mesmo, que não seja nós mesmas, né? Que a gente não tem como ficar aí parada esperando as coisas começarem a acontecer. Esse foi o assunto da live anterior que eu fiz na quinta-feira. Eu fiz essa live falando sobre isso, né? Da gente poder voltar pra você mesma e da gente poder começar a assumir a nossa autorresponsabilidade. Então depois, quem não assistiu, volta lá, assiste a live pra gente poder trazer essa reconexão profunda, e eu vou costurando uma live na outra também para vocês começarem a ter mais clareza sobre todo esse processo e a gente começar a priorizar e fazer todo o nosso movimento. O pessoal tá chegando, sejam todos muito bem-vindas, pessoal. Então vamos lá. Então, eu quero assim, falar pra vocês que a gente, né, quantas vezes a gente já sentiu que a gente dava mais do que recebia? Que a gente se coloca sempre nesse lugar aí de sempre doador, e às vezes na hora que a gente precisa de receber, a gente não recebe, e a gente vai se doando até a gente ficar vazia, mesmo, bem assim mesmo, né? Isso é uma coisa muito feminina, muito de nós mulheres, e a gente começar a olhar pra isso e trazer mais clareza pra isso, porque se a gente não olhar pra isso, a gente vai entrar num loop muito louco, e a gente vai ficando adoecida por causa disso tudo, né? Que a gente precisa ser forte o tempo inteiro, que a gente tem que dar conta de tudo, mas a realidade, gente, é que a gente não vai dar conta de tudo, tá? Primeira clareza que eu vou trazer pra vocês aqui nessa live, a gente não vai dar conta de tudo. A gente precisa se olhar, organizar, ver as nossas demandas pra gente ver até onde a gente dá conta. A gente não tem que dar conta de tudo. A gente fica numa capa de Mulher Maravilha achando que a gente tem que ser forte, tem que dar conta de tudo. Fizeram uma homenagem para as mulheres mais bacana que eu vi. Foi uma pessoa falando, né? Se quer ser boa dona de casa e bem sucedida igual o pai, por que ser só uma? Por que não ser as duas coisas? Ok, não tô falando que a gente não vai conseguir, mas a gente quer ser tudo e a gente quer ser perfeita, e isso realmente desgasta, e acaba que a gente também, como a gente vira esse furacão louco aí de doação, a gente também não deixa as pessoas terem espaço para fazer pra gente. E a gente precisa começar a olhar para isso, que é muito nisso, nesse lugar que a gente trabalha dentro da constelação familiar, pra gente entender aonde que tá isso dentro do nosso sistema, né? O que representa amor dentro do seu sistema? Porque para muitas famílias o amor é sacrifício. Quantas mulheres anterior da gente veio fazendo tantos sacrifícios, sacrificando as suas vidas pelas suas famílias. Então ficou essa memória dentro do sistema que pra gente amar e mostrar que a gente é amada, a gente precisa se sacrificar. Que a gente precisa estar fazendo alguma coisa, que se a gente não estiver fazendo alguma coisa pro outro, a gente não é amada. A gente deixa de ser amada pelo que a gente é, mas pelo que a gente faz, né? A gente começa a ter mais utilidade do que as pessoas ficam com a gente pela nossa necessidade, né? Pela nossa utilidade, do que porque é nós mesmos, né? Que é uma grande frustração aí nos nossos relacionamentos afetivos, muitas vezes, que se a gente para de fazer, às vezes a gente perde todo o nosso valor nessa relação, porque o nosso valor é pelo que a gente faz, mais do que sobre o que a gente é. Então a gente ficar se doando nesse sentido, né? E doando mais do que a gente pode, e a gente vai ficando vazia, porque é como se a gente estivesse tirando partes da gente. Então é sobre isso que eu quero trazer para vocês, e vocês conseguirem ter mais clareza disso, porque e a gente começar a olhar dentro do nosso sistema como que a gente se prioriza nesse sentido, para onde que a gente tá olhando, e essas nossas avós, todas essas questões, como que é esse amor, né? Como que vem esse amor? Esse amor, ele é muito doído, assim, em muitas famílias, das nossas avós, das nossas bisavós, e a gente começar a olhar para isso, porque a gente não pode rejeitar essa história de trás, sabe? Essa história que passou, ela não pode ficar para trás, isso faz parte do que a gente é, e muitas vezes a gente não quer olhar para isso, mas a gente precisa olhar porque isso faz parte da nossa identidade, faz parte da nossa história, só que ninguém vai viver a nossa história pra gente, né? A gente tem tudo isso com a gente, mas ninguém vai viver isso pra gente. A gente que vai fazer as nossas escolhas e começar a escolher por nós. E é só nós que podemos fazer isso por nós, pelas nossas antepassadas, pelas nossas mães, nossas avós, nossas bisavós, né? Quantas mulheres aí, né? Quantos sacrifícios, quantas dificuldades elas tiveram que passar para que nós pudéssemos estar aqui. Então, primeira coisa, a gente olhar o que é o amor dentro do seu sistema. E a gente buscar isso dentro do nosso sistema, porque a gente
A gente busca o quê como mulher? A gente busca ser amada ou a gente busca ser respeitada, né? Quantas vezes a gente tá aqui buscando, fazendo as coisas pra gente ser amada, mas a gente perde todo o respeito, né? As pessoas, elas não respeitam a gente. Pra gente poder ser amada, a gente abre muitas vezes mão da gente mesma pra gente poder, para as outras pessoas começar a querer gostar da gente. E a gente deixa de ser respeitada. Então, assim, o que eu quero trazer a mensagem hoje para vocês, pra gente começar a ser respeitada, a gente se posicionar para que a gente possa ser respeitada. E para isso a gente precisa ter muita liderança emocional. E sobre essas trocas nos relacionamentos, a gente trocar nos relacionamentos, né? A gente dá mais e do que recebe, é um desequilíbrio nos nossos relacionamentos, mas esse desequilíbrio, ele vem de antes, sabe? Ele vem de dentro do nosso sistema familiar. Porque quando a gente olha lá para as nossas avós, voltando lá para trás, quando a gente chega lá naquele lugar e olha para as nossas avós, a gente entender que tudo isso faz parte, mas quando a gente olha e acha que aquilo ali não deve ser, quando a gente está nesse movimento louco de querer ser diferente da nossa mãe, de não querer repetir nenhuma história, e a gente fica nesse lugar, a gente sai do nosso pertencimento e perde o nosso lugar dentro do sistema. A gente se coloca como grande dentro desse sistema familiar. E quando a gente se coloca muito grande, a gente sai do nosso lugar. Então eu queria trazer uma virada dona de chave aqui para vocês que estão comigo, que agora é a virada de chave da nossa live. Que muitas vezes, gente, aonde que a gente acha que a gente não precisa de auxílio e que todas as outras pessoas precisam. Então, algumas vezes a gente precisa começar a trazer um olhar mais amplo para tudo isso, porque é muito comum as mulheres chegarem, as mulheres que eu constelo, as mulheres que fazem mentoria comigo e falar: olha, eu adoeci porque eu não fiz nada para mim, porque eu não cuidei de mim, eu fiquei doente. Mas eu começo a trazer clareza para vocês quando a gente começa a olhar para isso, que é a virada de chave aí, a gente olhar para isso, entender-se aonde que a gente acha que a gente não precisa. Sabe? É um pouco também, é uma linha muito tênue, mas é um pouco também de alta importância, sabe? A gente achar que a gente não precisa, que só o outro precisa, todo mundo precisa da gente, mas a gente não precisa de fazer nada, a gente não precisa de ajuda, a gente não precisa de cuidado, a gente não precisa descansar, a gente precisa estar bem o tempo todo pra gente se sentir amada. Então, acaba que muito disso também é uma alta importância muito grande, sabe? Então, trazer esse novo olhar pra isso, que é bem polêmico, sabe? Mas a gente entender que às vezes a gente tá muito alto importante. Por que a gente não precisa? Por que todo mundo precisa da gente? Por que a gente pode fazer tudo pra todo mundo e pra gente não sobra nada? Sabe? Não deixa de ser um pouco de alta importância. E depois quando a gente se vê adoecida e perdida, porque a gente fica realmente adoecida, porque a gente vai se doando, até a gente ficar vazia, a gente se coloca no papel de vítima. A gente se coloca num papel de que, olha, aqui, ela que aconteceu comigo, eu fiz tudo pra todo mundo e agora eu fiquei assim, mas a escolha é nossa, gente. Ninguém vai fazer pra gente, a gente que precisa fazer por nós. E isso tem a ver com a nossa liderança emocional. A gente começar a trabalhar a nossa liderança emocional e cuidar da gente, e cuidar do que precisa ser cuidado, olhar pro que precisa ser olhado dentro disso, pra que a gente possa cuidar da gente, porque a gente precisa encontrar o nosso lugar. Quem que é prioridade? É a gente. E se a gente não está conectada com esses sistemas, se a gente não entende que a gente pertence, se a gente não recebe essa vida com toda a potência que ela vem pra gente, né? Ela chega com toda a força que ela vem. E aí, quando essa vida chega, né? E pode chegar como ela chegou, a gente recebe essa vida com toda essa potência, a gente consegue ir pra vida transbordando. A gente consegue para a vida transbordando. Mas quando a gente ainda está olhando para as dores, a gente ainda está muito ali nas dores da família, a gente ainda está ali muito nas dores da nossa mãe, que é um assunto que está muito vigente aí para mim essa semana, né? Que eu vou fazer uma aula secreta. Vocês estão vazias, porque vocês estão buscando nos relacionamentos preencher vazios dos pais de vocês. Não aquela pessoa que soma. Porque quando a gente sai dos nossos relacionamentos com os nossos pais, a gente precisa entender que a gente sai inteiro. A gente já vem feliz de casa. O outro, ele vem para somar na nossa vida. Então a gente já chega com o bolso cheio. A gente não chega nas demandas, querendo que o outro supra as nossas demandas, o nosso trabalho ali supra as nossas demandas, e a gente precisa ficar fazendo pra gente ser vista, ser validada. Aí eu vou entrar na validação. Que é no assunto mãe. Porque muitas vezes a gente tá nesse lugar de fazer pra gente ser visto pelo outro, esperando que o outro faça algo pra gente, porque a gente tem muito problema com a nossa mãe. A gente não se sente visto pela nossa mãe, né? Porque quem que é a primeira pessoa que olha pra gente? Aonde que é a primeira pessoa que a gente se conecta? A gente se conecta com a nossa mãe.
E aí, quando a gente não tem esse olhar, muitas vezes, né, nós somos filhos de mães imperfeitas e nem sempre essas mães estão disponíveis emocionalmente pra gente. E a gente fica vivendo a vida inteira buscando esse olhar da mãe, buscando essa validação da mãe. E para ser validada, a gente quer fazer, a gente precisa fazer, a gente precisa ser amada. Então, a nossa codependência, ela começa primeiro na nossa relação com a nossa mãe. É nesse lugar que a gente se sente vazio, a gente vai pro mundo se sentindo vazio. E por isso que a gente não consegue esse movimento pra vida, pro mais. Então, a gente começar a voltar para essa relação que é a nossa mãe e começar a olhar para isso, entender que a gente teve tudo que foi possível, porque dentro do nosso sistema e dentro dessa visão sistêmica ampla, né, que eu venho trazendo aqui para vocês, o que acontece? A gente sobreviveu, a gente tá aqui. E agora a gente é adulto. A criança que a gente foi, as histórias difíceis que a gente teve, sim, faz parte da gente. Mas a gente querer ficar livre disso, não tem como. Porque as pessoas muitas vezes têm raiva da infância, têm raiva da mãe, têm raiva do pai. Só que 100% de você tá ali. É da onde você veio. E se você não se reconciliar com essa história, você não consegue seguir pra frente. Porque a gente quer rejeitar uma coisa que a gente é. Então a gente fica vivendo a vida toda pra não ser o que a gente é e deixa de ser quem nós somos. Mas enquanto a gente não olhar para essa história, a gente não reconciliar com ela, entender que a gente sobreviveu, que agora a gente é adulto, quem vai cuidar dessa criança? Nós adultos. E o que a gente vai fazer com isso? Nós vamos para a vida, nós vamos para frente, nós vamos transbordar para o mundo, dentro do que é possível. E eu falo para vocês, porque falando de mãe aqui, tem mãe, gente, de tudo quanto é jeito. Tem mãe de tudo quanto é jeito. Se você pensar que eu já vi mãe de tudo quanto é jeito. E isso não é um diferencial para ver quem é a pessoa, sabe? É o que a gente faz com as histórias, que faz a gente ser quem a gente é. Não é a nossa história que define a gente, é o que a gente faz com elas. E aí eu vou falar mais ainda. As mães difíceis, que as histórias mais difíceis são as pessoas mais resistentes, mais resignadas, que têm mais autonomia, que conseguem romper mais na vida, são as filhas de mãe águia. Eu falo, né, que eu sou filha de uma mãe águia, que é uma mãe que vai pro mundo, faça, aconteça, e nunca me segurou para fazer esse movimento. Muitas vezes eu me senti que eu não era amada pela minha mãe, mas hoje eu entendo como foi grande o amor da minha mãe em direção à minha pessoa, porque ela me fez ser a mulher que eu sou hoje. Quantas vezes eu já caí, quantas vezes eu já levantei, porque eu fui criada assim, porque minha mãe cuidou de mim assim, para que eu fosse uma mulher forte. Então as filhas de mães difíceis são as filhas mais fortes e a gente consegue fazer esse movimento. Então assim, vamos olhar para isso, tá? Sair desse excesso de críticas, é esse lugar que eu tô pedindo vocês pra gente falar, que eu vou falar na aula de quinta-feira. Aula de quinta-feira eu vou falar sobre você nunca estará livre se estiver presa às dores da sua mãe. Vai ser uma aula muito especial, muito bacana, só que ela vai ser uma aula secreta dentro do meu grupo do WhatsApp. Então, se tiver alguém aqui que ainda não está no grupo, digita aqui quero. Ai, gente, eu fiz uma automação, tô me achando. Digita quero, que o link já vai ser mandado aí para vocês poderem entrar no grupo, porque já tem várias pessoas que eu tô vendo que tá aqui na aula que já entrou no grupo. Então entre no grupo, se não entrou, pede quero, que vai receber o link para vocês participarem. Não percam essa aula, vai ser uma aula muito especial, com exercício prático, e vocês vão ter muita clareza em direção a essa questão da mãe de vocês poderem trabalhar tudo isso, tá bom? Então voltando aqui pra live. Então voltando aqui, eu quero falar pra vocês, deixa eu só pegar aqui se eu não tô deixando alguma coisa, né? A gente, sobre a liderança emocional, é muito bacana isso aqui. Não é sobre a gente controlar as nossas emoções, é a gente navegar nelas com consciência, sabe? Porque a gente acha que a gente tem que controlar a nossa raiva, a gente tem que controlar as coisas pra gente ser algo que a gente não é. Não é sobre isso, a gente precisa perceber isso, a gente precisa sentir, tudo precisa ser sentido. Muitas vezes a gente só quer sentir alegria, só quer sentir uma vida boa. E, gente, não é assim que a vida acontece. A vida acontece no caos, mais no caos do que não. E a gente precisa sentir todas essas dores, a gente precisa passar por todos os nossos lutos. Não é fácil pra mim, não é fácil pra você, não é fácil pra nenhuma de nós. Mas a gente precisa passar por esse movimento, a gente precisa aprender a sentir. Então não é sobre a gente aprender a controlar as nossas emoções, porque emoção, ela vem de movimento. Então essas águas dentro da gente, elas precisam movimentar, elas não têm que ser contidas, elas são como um fluxo de vida. Tá? Se estiver fazendo sentido aí pra vocês vão me falando, tá bom? E a gente, então as mulheres que sentem necessidade extrema de agradar e de serem amadas, a gente abre espaço para relacionamentos abusivos.
tá? Não só nos nossos relacionamentos amorosos, mas também nas nossas profissões, nos nossos trabalhos. A gente se envolve em relacionamentos abusivos. Por quê? Porque a gente se coloca nesse lugar de querer ser amado o tempo todo, de agradar o tempo todo. E a gente também se torna presa fácil dos abusadores, e não que a gente não seja vítima, a gente se coloca muito no lugar de mim, mas não, a gente que tá ali nesse lugar de querer ser alguma coisa e ficar agradando, e a gente fica totalmente vulnerável nesse lugar, tá? Então eu vou perguntar aqui, eu quero que vocês pensem sobre isso. Você se relaciona para ser uma mulher amada ou respeitada? Quantas vezes você se perdeu de si ao longo dos relacionamentos na esperança de ter o amor dos outros? Né? Quem nunca, né, gente? Se perdeu de si para ter o amor do outro, abriu mão de si para estar com o outro, abriu mão da sua vida, abriu mão das suas coisas. E às vezes a gente abre mão tanto que a gente esquece até do que a gente gosta, né? A gente esquece relacionamentos muito longos, né? Casamentos muito longos. Eu fui casada há muitos anos, e quando você separa, você não sabe nem mais o que você gosta, você perdeu totalmente a sua identidade dentro daquele relacionamento. E é um assunto que eu falo, sabe, gente? Porque eu já vivi muito isso. É uma coisa que de muita vida, tá? E você está próxima ou mais distante da realização dos seus sonhos? Então, gente, pra gente trabalhar, a gente olhar pra isso, porque às vezes a nossa meta ideal é só que as pessoas amem a gente, que a gente seja amada pelo outro, e a gente fica nessa loucura de suprir as demandas dos outros para que a gente seja vista, a gente seja amada. E você? Qual que é o seu sonho? Aonde você quer chegar? O que você está escolhendo para fazer na sua vida? Aonde que você está querendo chegar? Sabe, a gente fica num lugar de muito pequena e a gente precisa trazer essa potência para o mundo, sabe, gente? As mulheres, elas são multiplicadoras. Foi o Dia das Mulheres aí. As mulheres são multiplicadoras, só que a gente multiplica raiva, a gente multiplica ódio também, mas a gente também multiplica amor. Né? Tudo que você dá para uma mulher, ela multiplica. A gente multiplica muito o amor. E a gente precisa ser mulher curada e ter esse amor muito bem trabalhado dentro da gente. Porque as pessoas, elas vão nos chatear, elas vão nos maltratar, elas vão nos enganar, elas vão fazer tudo com a gente. E a gente? O que a gente vai fazer com isso? Se a gente acredita nesse movimento, se a gente escolhe cuidar da gente, e a gente fica nessa loucura esperando as pessoas fazerem alguma coisa por nós, mas ninguém vai poder fazer pela gente se a gente não fizer, tá? Então reconhece o que é seu, vamos olhar para o que é a sua identidade. A gente só vai entender essa identidade quando a gente conseguir olhar para trás, principalmente para as nossas mães, que é da onde vem a nossa vida, da onde que vem todo esse amor, da onde vem todo essa referência de amor. A gente começar a olhar para isso, entender como que isso chega pra gente poder existir como a gente quiser existir. Porque a mãe, gente, falando da mãe, porque é através da mãe que tudo começa. E é através da sua mãe que você tem acesso ao seu pai. Se a sua mãe não te der acesso pro seu pai, você não tem acesso ao pai, porque é com a mão da mãe que você acessa o pai, é com a mão da mãe que você acessa o mundo, é com a mão da mãe que você acessa os outros relacionamentos, porque a sua mãe é que te gesta e que te põe pra frente, te põe pra vida. E a gente precisa entender, trazer pra vocês esse olhar essa visão mais ampla e sistêmica, que não é só tipo, agora eu acordei e eu vou me amar. Não, se a gente não receber essa vida nessa totalidade, se a gente não incorporar toda essa vida dentro da nossa totalidade, a gente não tem o que transbordar. Porque o que a gente tem, gente, são os nossos pais. Porque é de onde vem a nossa vida. E aí, quando a gente tem esses pais e a gente está conectado com isso, a gente pode transbordar no mundo pro mais. Então aí a gente se torna doadores, a gente deixa de ser tomadores, né? Porque essas pessoas que a gente tá, quando a gente está nessa dando, né, fazendo, e para poder ser reconhecida, a gente não tá doando, a gente tá tomando. A gente quer tomar a atenção do outro, a gente quer tomar o amor do outro, a gente quer que o outro se sinta responsável, se fique preso com a gente, porque a gente faz muito por ela e ela não consegue sair daquilo ali, desvincular, porque a gente tá o tempo todo colocando as pessoas junto da gente, para as pessoas, né? Muitas mães fazem isso, elas colocam os filhos debaixo da asa para os filhos não irem embora, né? Então, a gente olhar muito para isso e entender que enquanto a gente está doando para receber de volta, a gente não é um doador, a gente é um tomador. E aí, quanto mais a gente doa, se a gente está vazio, a gente vai ficar cada vez mais vazio. E se as pessoas não derem o retorno que a gente espera, a gente vai ficar mais vazio ainda, que é uma dinâmica muito comum. Então é sobre isso. Então, como a gente fazer esse movimento de entregar
de fazer esse movimento, de doar, mas de transbordando. Então a gente só doa o que a gente tem. E a gente precisa ter primeiro para a gente poder transbordar. Então o amor próprio é um movimento de dentro para fora. Falei isso na live anterior também, que é um movimento que vocês vão fazer de dentro de vocês para fora. Não é um movimento que vai fazer de fora para dentro. Não é fazendo para o outro, esperando que o outro traga para você que vai ter o seu amor próprio. Não, é você fazendo por você, transbordando no mundo, que aí você já se sente preenchida. Você já não está mais nesse lugar de vazio, para que a gente possa ser mulheres doadoras e multiplicadoras demais. Então, gente, é sobre isso que eu vim trazer para vocês. Então, vamos trabalhar nisso, vamos olhar para isso, né? Eu quero essa pergunta da gente, né, olhar se a gente está fazendo tudo só para ser amada, só pela nossa utilidade, só pelo que a gente faz pelo outro, ou a gente está com as pessoas porque a gente está com a gente, porque elas realmente gostam da gente, porque a gente realmente é valorosa, porque a gente realmente tem valor. Então comece a olhar para isso, sabe? Para as relações, para as pessoas, para sua família, porque a gente precisa se posicionar. Nós somos adultas e nós não podemos mais ficar esperando a validação do outro, a obediência do outro, né? Ser obediente ao outro, né? Muitas vezes a gente fica obedecendo demais todo mundo. A gente precisa ter as nossas próprias regras, a gente precisa saber até onde a gente consegue ir, até onde dá pra gente ir, e saber os nossos limites e amar a gente em primeiro lugar, porque isso que vai fazer toda a diferença, porque amar você em primeiro lugar, sabe? Quem vai fazer como adulto somos só nós mesmas. Então sair dessa sobrecarga, sair desse lugar de sobrecarga, estar fora do nosso sistema, voltar para o nosso lugar de filho da nossa mãe, do nosso pai. Saber que tudo que a gente tem nessa vida é a vida que chegou pra gente. Qualquer pessoa pode cuidar da gente, fazer tudo, mas a vida que chegou pra gente através da nossa mãe e do nosso pai, ninguém pode fazer diferente. Então, a gente sim, nós somos filhos de pais totalmente imperfeitos, tá? Nossos pais são perfeitos e a gente também, nós somos também pessoas muito imperfeitas, com muitas questões para melhorar, mas o que a gente já tem, o que a gente já é, a gente já pode sim transbordar no mundo. A gente está vivo e a gente pode sim transbordar. E a nossa única cura é no amor. Tá? Que bom que você gostou, Laninha. Então, se tiver alguém que ainda não tá no grupo, do meu grupo, que para assistir a aula secreta de quinta-feira, digite aqui, quero, que eu vou mandar o link do grupo para entrar, para assistir a aula de quinta-feira. Então, essa live de hoje é uma esquenta para essa aula que eu vou dar quinta-feira. Uma aula muito bacana, muito profunda, que eu vou trabalhar realmente de forma bem profunda, de forma exclusiva e secreta com vocês, sobre a questão da mãe. Da gente repetir as dores da mãe, da gente olhar para nossa mãe. Vai ser uma aula de milhões e vai ter uma surpresa para vocês no final, para quem estiver lá, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu gosto muito de fazer as lives, né? Esse pessoal que me acompanha aqui, tem muita gente que sempre me acompanha. Depois vem muitas dúvidas, se quiser perguntar aqui também pode perguntar. E a gente poder não ficar vazia nas nossas doações, a gente poder estar preenchida, a gente estar conectada, tá? Pra gente poder entrar nesse movimento. Tá bom? Um beijo grande pra vocês, muita gratidão pra todos que estão aqui. Essa live aqui vai pro YouTube também, tá? Pra vocês assistirem, se depois quiser compartilhar. Me ajude nesse movimento, né? Eu tô nesse movimento aí de milhões pra poder chegar em milhões de pessoas, o que eu falo, o que eu trago. Não que eu tenha a verdade absoluta, mas que é a minha forma que eu tenho de transbordar no mundo, sem ficar vazia, né? Para vocês, né, contribuir e tudo que eu tenho, que eu posso oferecer aqui de melhor para todos vocês, tá bom? Um beijo grande no coração de todas vocês, muita gratidão por estarem aqui comigo e eu espero vocês quinta-feira às 20 horas lá no grupo para nossa aula secreta. Vai ser uma aula gratuita, ao vivo, secreta, não vai ficar gravada e eu quero vocês lá comigo. Um beijo grande no coração de todos vocês. Namastê.